Então, vou comentar um pouco sobre a aula passada, fazer uma pequena revisão, né? Que na aula passada a gente viu as propriedades dos gases, né? A gente viu que entre as principais propriedades dos gases é a compressibilidade e a capacidade do gás se expandir, ou seja, os gases são muito compressíveis e expansíveis. Os gases formam misturas homogêneas, né? Por exemplo, é o caso do oxigênio, que o ar que nós respiramos, que é composto por nitrogênio, oxigênio e outros gases. Então, basicamente, quando você tem uma mistura de gases, tem que ser uma mistura homogênea. As moléculas dos gases, quando a gente compara com os outros estados, elas estão muito separadas. Então, essa separação entre as moléculas concede a eles também aqui, ó, baixa densidade. Então, essas são algumas propriedades dos gases. E a gente viu que para descrever o estado gasoso, né, a gente precisa de 4 grandezas, que são elas: pressão, volume, temperatura e a quantidade de massa ou o número de mols, né? Então, essas grandezas são necessárias para a gente descrever como é que funciona a relação do gás. Aí a gente viu algumas leis que regem, né? Primeiro foi a lei de Boyle, onde na lei de Boyle ele disse que quando eu tenho um número de mols constantes e a temperatura constante, então a minha pressão ela vai se relacionar dessa forma com o meu volume. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que significa isso? Que imagine aqui se eu tenho um número X. Quanto maior for esse número aqui, do volume, então vou estar fazendo essa divisão. Isso vai refletir numa redução da pressão. Então, quanto maior o meu volume, quanto menor é a minha pressão. Ou seja, essas são propriedades inversamente proporcionais. E vice-versa, né? Quanto menor for o volume, maior é a pressão. Aí aqui eu separei mais alguns exemplos para exemplificar, né? Por exemplo, quando vai encher o pneu do carro lá, o ar, o que é que o compressor faz? Ele pega o ar do ambiente e comprime. Então ele pega e vai comprimir e colocar nos pneus. Então a gente pode observar que essa compressão do gás, o que é que a gente faz? Pega um volume, um ar grande e comprime a um volume menor. Então ele pega e injeta um grande volume de ar em um espaço menor, que no caso seria o pneu. Então isso vai refletir com a maior pressão, né? Então você tem uma pressão lá no pneu por conta uma maior pressão no pneu por conta do volume. Outra forma da gente observar essa relação da pressão com volume é, por exemplo, nos balões meteorológicos, que eles se expandem ao subir. Ou seja, quando o balão ele está subindo, aí ele chega a uma certa altitude. Na verdade, quanto mais ele sobe, Professor, boa noite. menor. Boa noite. Tá conseguindo ouvir o slide tranquilo? Tô lá de boa. Tá de boa, né? Pronto. Então, no caso dos balões meteorológicos, o que acontece? Eles expandem ao subir. Lembrando lá da aula passada que nós estamos sempre exercidos aqui na superfície da Terra, né, a uma pressão atmosférica, que ao nível do mar é equivalente a 1 atm. Isso ocorre por conta da coluna de ar que está sobre nós, né? Então, o que acontece? Quanto mais alto ele sobe, menor é a coluna de ar. Então, quanto menor a coluna de ar, menor é a pressão exercida.
Então, na superfície da Terra, ele tem uma pressão de atm. Conforme ele vai subindo, vai ganhando altitude, o que vai acontecer com essa pressão é uma queda. Então, quando existe essa queda na pressão, ou seja, quando essa pressão diminui sobre o balão, então aqui, quando ele está na superfície, é como se fosse uma coisa assim. Ele está sofrendo uma pressão. O ar em volta está submetendo a superfície do balão a uma pressão. Conforme ele vai subindo, essa pressão vai cada vez diminuindo. Então, o que acontece? Uma expansão no balão. Então, você vai ter uma pressão menor lá em cima e, portanto, um volume maior, né? Então, essa questão de pressão, talvez fique mais claro, por exemplo, quando você mergulha, né? Você, além da coluna de ar que está acima de você, a cada metro que você mergulha, vai ter uma coluna d'água. Então, vai aumentar cada vez mais essa pressão. E o inverso, quando você está lá no fundo da piscina e vai subindo, a pressão também vai diminuindo. É basicamente a mesma coisa. Por exemplo, se você pegasse uma bolha de ar no fundo do oceano, vamos pegar lá a 100 metros de profundidade, colocasse uma bolhazinha de ar desse tamanho, conforme essa bolha for subindo no oceano, for se aproximando do nível do mar, essa bolha vai ficando cada vez maior. Por quê? Ele está expandindo justamente por conta da pressão, né? Então, quanto o nível que o ar ou que o fluido exercer, quanto maior for o nível, então quanto mais fundo você tiver, maior vai ser a pressão. E a pressão tende a diminuir no sentido inverso. Então, se você mergulhar com um submarino, por exemplo, soltar uma bolha de ar pequena lá, quando chegar na superfície, essa bolha vai chegar enorme, por conta justamente desses efeitos de pressão e variação do volume, onde essas propriedades se relacionam inversamente proporcional, né? Já a lei de Charles, que a gente viu, ela relaciona diretamente, ou seja, quanto maior a temperatura, então maior o volume. Isso a gente mantendo o mesmo número de mols e a pressão constante. Se a gente quer manter a pressão constante, o número de mols constante, se eu aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar o meu volume, né? O exemplo aqui também é basicamente o mesmo. Os balões de ar quente sobem porque o ar expande à medida que é aquecido. O volume de gás aumenta linearmente com a temperatura. Então, quando você está naqueles balões e o operador ele joga temperatura, joga calor lá no gás, o que é que vai acontecer? O gás que está lá dentro, ele vai tender a aumentar, né? Então ele aumenta, o volume do gás aumenta com o aumento da temperatura e mantendo, no caso, a pressão constante. A gente viu que tem a lei geral dos gases, onde ele se relaciona dessa forma: P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 T2. Isso também mantendo o número de mols constante e a temperatura em Kelvin. Lembrando que para essas equações do gás ideal, por exemplo, lei de Charles, se utiliza temperatura em Kelvin, né? E a hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro, ele mostra, basicamente assim também, que o volume também é proporcional ao número de mols. Eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês tentarem entender como é que funciona essa hipótese de Avogadro. Ó, eu tenho diferentes gases, o hélio, o nitrogênio,
metano. E todos eles estão dentro de um cilindro cujo volume é 22,4 litros. Ou seja, o mesmo volume. O mesmo volume aqui. E o mesmo número de mols. Portanto, o mesmo número de moléculas. Então, o que é que a hipótese de Avogadro diz? Que, independente do gás, né, se você tiver o mesmo número de mols, aqui, um mol, ele vai ocupar o mesmo volume, né? Então, basicamente é isso. Onde o volume, no caso, ele vai ser proporcional ao número de mols. Então, se eu aumentar o número de mols aqui para 2, por exemplo, 2 mols, então esse volume vai aumentar de maneira proporcional. Então, se eu aumentei o dobro, então vai aumentar o dobro aqui. E vice-versa para os outros. Então, a hipótese de Avogadro, ele simplesmente fala que existe uma relação direta do volume com o número de mols. Agora, observem que a massa aqui, ó, de cada gás é diferente. Do hélio é 4 gramas, do nitrogênio vai ser 28 gramas, e metano 16 gramas. Então, a massa vai variar, só que o número de mols, né, e o volume, independente do gás, é o mesmo. Essa é a hipótese de Avogadro. Quando a gente junta todos os conceitos da lei de Boyle, lei de Charles e as hipóteses de Avogadro, então quando a gente combina todas essas informações, ou seja, o volume é inversamente proporcional à pressão, mantendo a temperatura constante. O volume é proporcional à temperatura, mantendo a pressão constante. E o volume é proporcional ao número de mols, mantendo P e T constantes. A gente chega na equação do gás ideal, né? Lembrando que a gente tem aqui a pressão, volume, número de mols e temperatura. A única diferença é o aparecimento de uma nova variável aqui, que é essa variável R, né? Que essa variável R é a constante de proporcionalidade, ou a constante do gás. Ou seja, é um valor constante que ele vai depender das unidades das variáveis aqui, ó. No caso, vai depender da pressão, da unidade da pressão, do volume, e lembrando que a temperatura sempre vai estar em Kelvin, número de mols é em mol mesmo. Ok? Então, ele é um valor constante, tabelado. Então, sim, outra coisa. Esse modelo aqui do gás ideal, da forma que a gente conhece, PV igual a nRT, ele tem algumas premissas, ok? A primeira premissa, quando vocês pegarem termodinâmica lá, vocês vão ver que essa equação PV igual a nRT, ela vai sofrer uma pequena alteração, porque aqui vai aparecer uma outra variável. Só que para o gás ideal, esse valor dessa variável, que é um chamado fator de compressibilidade, é igual a 1. E esse 1, justamente, que não fica explícito na equação, PV igual a nRT, é por conta justamente das interações. E o que significa, então, eu não ter aqui no gás ideal essa outra variável? Simplesmente pelo fato que o gás ideal, ele desconsidera as interações, né? Eu mostrei a aula passada que a pressão nada mais é, né, que o choque das moléculas. Acho que eu deixei até aberto aqui. Que a pressão, vou pegar essas moléculas menores, que a pressão, no caso, é o resultado dos choques das moléculas contra a parede, né? Então isso que é a pressão.
Observe que as moléculas, elas vão estar se chocando quando você tem várias moléculas, quando tem poucas moléculas, não. Quando você tem, por exemplo, duas, pode botar até três, vocês vão ver que as interações entre elas vão ser bem poucas. Elas quase não se tocam, quase não se vê. Então, a premissa do gás ideal basicamente é esse, que as moléculas, elas não interagem. Então, qual a premissa do gás ideal? É que as moléculas não interagem. Então, quando é que você vai ter uma boa representação desses dados? Então, ela vai ser válida, aqui, a lei dos gases, são válidas quando aplicadas em temperaturas próximas à do ambiente, temperatura ambiente, e pressões atmosféricas. Ou seja, então você tem aqui, no caso de temperatura, né, não tão alta, e a pressão baixa. Lembrando que quando se realiza esse cálculo aqui, essa temperatura aqui ó, tem que ser jogada para Kelvin. Né? E a temperaturas mais baixas e pressões elevadas, as forças. O que é que vai acontecer? Se você tem pressões elevadas, forças de atração vão sobressair no seu sistema. Ou seja, as forças de atrações entre as moléculas do gás vão se sobressair. E o volume de cada molécula se torna muito importante e deve ser considerado. Então, quando você tem temperaturas baixas, essas moléculas tendem a ficar mais próximas. Então, basicamente, o gás ideal, ele, quando você tem uma boa reprodutividade dos dados, quando você tem temperaturas próximas do ambiente, baixas pressões também, ou altas temperaturas e pressões baixas. Então, quando você tem altas temperaturas e pressões também baixas, então esse modelo vai servir bem para descrever o modelo. Por exemplo, se eu aquecer aqui, está aumentando a temperatura, próximo, vou deixar aqui próximo de 1000 graus. Mil Kelvin. Mesmo nessas condições de altas pressões, só que minha pressão ainda continua baixa, então o meu modelo, gás ideal, ainda consegue descrever bem essas variáveis, a relação dessas variáveis, pressão, temperatura, volume e número de mols. Então, nessas condições, você consegue. Agora, a partir do momento que você começa a aumentar a pressão, você tem uma pressão elevada, altas temperaturas, aí seu sistema já muda. Então, já vai começar a ter, as moléculas vão começar a interagir mais, vão ter mais efeitos de atração e repulsão, e, portanto, nesses casos, aí a equação do modelo do gás ideal já não vai servir, não vai ser tão bom assim, ok? Você vai ter um erro grande associado nos seus cálculos. Então, quando é que você deve usar a equação do gás ideal? Temperaturas próximas de ambiente ou altas temperaturas, desde que as pressões sejam baixas, ok? Agora, ficou alguma dúvida nessa parte do gás ideal? PV igual a nRT. Tranquilo, né? Então, dos estados da matéria que nós temos, que são eles os três básicos, né? Porque existem outros, mas entre o estado sólido, líquido e o gasoso, o estado líquido é o mais difícil de ser descrito, né? Existem modelos mais robustos para a gente poder trabalhar com líquidos. Provavelmente também essa parte vocês conseguem ver em termodinâmica, talvez. Então, o líquido é o estado que é mais difícil de ser descrito, por conta justamente de como as moléculas estão. Então, as moléculas, elas ficam independentes, só que, diferentemente do gás, ela não está
tão distante. Então, ela está mais próxima, então as interações tendem a ser bem maiores. Né? Então, aqui, como ele fala, completamente independentes, como nos gases ideais, e nem tão próximo como nos sólidos. Então, ele está mais ou menos entre um meio termo. Ele não está tão distante quanto nos gases, mas também não está tão próximo quanto nos sólidos. Então, essa característica dessas moléculas, né, por conta do distanciamento, vai conceder aos líquidos algumas propriedades. A primeira delas, aqui, é a viscosidade. Todo mundo sabe o que é viscosidade? Alguém sabe o que é viscosidade? Então, basicamente, a definição de viscosidade é justamente isso aqui. Consiste na resistência de um líquido ao escoamento. Né? Então, vocês, de engenharia elétrica, vão trabalhar bastante com essas propriedades, principalmente quando chegar na parte de mecânica dos fluidos, né? Dimensionamento de bombas. Então, porque todas essas variáveis vão entrar nos seus cálculos, né? A viscosidade é justamente reflexo das interações entre as moléculas. Então, quanto mais, assim, em geral, quanto mais essas moléculas dessas substâncias interagir, por exemplo, do gás, as moléculas estão mais distantes. Portanto, a viscosidade dos gases é bem baixa, quase desprezível para alguns gases. Né? Então, para líquidos, quando você compara, é muito grande. Mesmo um líquido com baixa viscosidade vai ser infinitas vezes maior do que a viscosidade de qualquer gás. Então, justamente por conta disso, por conta das interações entre as moléculas. Então, em geral, quanto maior for essas interações moleculares, maior a viscosidade. Então, menor vai ser a liberdade de movimento para essas moléculas. Que basicamente o que vai acontecer, vou arrumar aqui depois, é que um líquido quando flui, né, ele flui através justamente do deslizamento das moléculas de umas sobre as outras. Então, o que é que está acontecendo quando você está escoando o fluido? Uma molécula está deslizando sobre a outra. Então, existem, para esse tipo de estado da matéria, que são os líquidos, essas propriedades, essa propriedade de viscosidade é bem interessante. A segunda propriedade dos líquidos é a tensão superficial. Então, o que seria a tensão superficial? Eu acho que fica mais fácil para tratar, por exemplo, com a água. Então, aqui eu botei um exemplozinho, tem esse besouro que ele consegue caminhar pela água e você consegue observar aqui, ó, nas perninhas dele que ele deforma onde ele toca. Aqui ele tá em cima da água, né? Então, basicamente o que acontece é a criação de um filme, ou uma película, um filme interfacial, rígido, que possibilita esses efeitos aqui. Então, a interação, o que vai acontecer é a interação entre as moléculas dentro de um líquido, faz com que elas se mantenham juntas e sempre conduzidas para o centro do líquido. Na verdade, esse exemplo aqui, o que acontece? Quando nós temos um fluido, a gente vai ter uma série de forças atuando nesse fluido. As principais delas vão ser basicamente essas aqui, ó. Forças de adesão e forças de coesão, ok? Então, forças de adesão e forças de coesão. Então, essas forças, elas vão fazer com o seguinte, cada molécula aqui, quando você está em um nível mais volumoso, mais profundo, então essas moléculas vão interagir bastante com essas próximas. Então, quando ele já está aqui
está na água e aqui, posteriormente, outro fluido. Então, até por conta das ligações de hidrogênio, essas forças vão se unir e vão criar meio que uma película mesmo, é como se fosse uma película que forma na superfície da água. E essa força, né, é basicamente a tensão superficial, que por definição é a energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido. Aqui, as moléculas da superfície são atraídas apenas para dentro, no sentido das moléculas volumosas. É justamente o que esse esquema está mostrando, que essas moléculas da superfície elas tendem a ser atraídas para aqui para dentro. E aqui vai formar na superfície esse efeito. Consequentemente, as moléculas da superfície estão mais densamente empacotadas do que as moléculas volumosas. No caso, elas ficam mais densas. No caso, é o que seria quando a gente pula na água e dá A barrigada. É. Isso, exatamente. Você, por exemplo, pode reduzir esse efeito aqui, ó, da tensão superficial, adicionando surfactantes, agentes tensoativos. Por exemplo, o detergente. O detergente, basicamente, ele tem mais ou menos assim, ó. Ele tem uma cauda apolar e uma cabeça polar. E a molécula da água é uma molécula polar, né? É uma molécula polar. O que é que vai acontecer com esse cara aqui? A parte polar dele vai tender a interagir com a água. Vamos dizer que aqui é a superfície da água. Quando você adiciona detergente na água, por exemplo, o que acontece é justamente isso aqui. A parte não polar vai para o outro fluido, que no caso seria o ar, e a parte apolar, a parte polar, no caso, vem para a água. Então, quando ele faz isso aqui, ele reduz, ele quebra essas forças que estão aqui na superfície. Então, por exemplo, se você pegar um clipe, encher um copo de água e colocar um clipe cuidadosamente, né? O clipe vai ficar igual esse besouro aqui, ó. Vai ficar suspenso na água. Agora, se você pegar e adicionar uma gota de detergente, o clipe vai afundar na hora, por conta que essa força, essa tensão superficial vai cessar. Ele vai começar a interagir justamente aqui na interface, porque aqui, na verdade, vocês podem ouvir falar de duas formas, tensão superficial, né? Ou tensão interfacial. Interfacial porque aqui a gente vai ter uma interface entre dois fluidos, no caso, água e o ar, né? Então, pode ocorrer esses fenômenos aqui. E aí também vai depender, por exemplo, do tipo de surfactante que você adicionou, se ele é mais hidrofóbico ou hidrofílico. Enfim, aí tem uma série de interações que podem ocorrer. E outra propriedade bem interessante dos fluidos é a ação capilar, que basicamente, não sei se vocês estão lembrados lá da aula de laboratório, que a Erivelton falou da leitura, né, do menisco lá na leitura dos equipamentos de medição, né, quando for para o laboratório, aí vocês vão ter por exemplo, a pipeta, e aí dependendo do fluido que você inseriu na pipeta ou no material, na vidraria, ele vai formar justamente esses meniscos, que pode ser côncavo ou convexo, né? E de onde vem justamente isso aqui? O que é que vai dizer se o menisco vai ser côncavo ou convexo? Vai ser justamente das interações, né? Então aqui ele fala que nada mais é que a interação entre as moléculas do líquido com as moléculas da parede do tubo, que é justamente isso. E aqui eu tenho essas forças, que são basicamente forças de coesão e de adesão. Então, eu botei uma imagenzinha aqui, ó, para
simplificar como é que funcionam essas forças. Forças de coesão é a força que as moléculas semelhantes fazem entre si, ok? Então, coesão vai estar aqui, ó, as moléculas de água fazendo forças de coesão com as moléculas de água, que é justamente também esse exemplo daqui, ó, da tensão superficial. Eles estão basicamente conectados. Então, aqui eu tenho forças de coesão. Então, essa molécula está interagindo com outra molécula semelhante. Então, qual o tipo de força? Força de coesão. E forças de adesão são quando eu tenho uma molécula de um tipo interagindo com uma molécula contrária. Então, justamente aqui, nessa parte aqui da superfície, eu vou ter esse tipo de interação, onde as moléculas da água vão estar interagindo com as moléculas que está no ar, né? E aí entra, já puxando o link, então, vocês observam que se eu tenho forças de adesão, né? Essas forças de adesão, elas são de moléculas distintas, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho água com ar, né? E se eu trocar o fluido? Aqui, em vez de ar, eu pegar e fazer vácuo, tirar todo o ar e colocar gás hélio. Vocês acham que a tensão superficial da água vai continuar a mesma? Ou vai ser diferente? E aí, pessoal? Se eu mudar o fluido, aqui está uma interface. Água, ar. Agora, se eu botar num sistema, colocar esse copo de água no sistema fechado, retirar todo o oxigênio de lá de dentro e introduzir outro gás, o gás hélio, por exemplo, você acha que a tensão vai ser a mesma? Acho que sim, porque a tensão, no caso, é só da água. No caso é a ligação da água com hidrogênio. Isso. Isso. Assim, as interações da água ainda vão continuar sendo com da água. Só que o fluido que está por fora também pode interferir sim. Por quê? Como eu disse, aqui no meio eu vou ter forças de adesão. E aí, de coesão. E aqui na superfície vai ter forças de adesão. Essas forças, ela está interagindo, aqui tem uma molécula do ar, e eu estou interagindo aqui. Então, ele pode variar sim a tensão superficial por conta das moléculas. Por exemplo, quando você trabalha, vou citar um exemplo, tem um equipamento para medir esse tipo de propriedade aqui, ó, na verdade, viscosidade e tensão superficial, equipamentos distintos. Aqui, para você medir viscosidade, nós temos, por exemplo, um reômetro. Aqui, para medir a tensão superficial, um dos equipamentos que é utilizado, por exemplo, é o tensiômetro, né? Onde ele vai medir justamente essa tensão. Você pode formar uma gota de água nesse tensiômetro, e aí ele funciona da seguinte maneira: tem uma câmera, e essa câmera ela vai captar o perfil formado pela gota. Como assim a gota? Por exemplo, vocês já, quando era menino, já pegou água e jogou na panela quente, né? Já fizeram esse experimento? Aí, se você fizer isso, você vai ver que vai formar uma... Até hoje. Até hoje, né? Pronto. Então, o que é que acontece? A água, ela forma uma esfera, né? Fica bem esférico mesmo. Então, a câmera desse equipamento, ele capta justamente o perfil da gota que ela faz. No caso da água, seria aqui a água, com a superfície. Ou vice-versa. Você poderia, por exemplo, formar uma gota de ar dentro de uma solução aquosa, da água, né? E aí ele vai formar também um formato esférico. Isso ocorre justamente por conta das interações da água e do ar. Quando você muda o tipo de fluido, essa gota ela pode variar o formato. Próxima aula eu vou mostrar a vocês.
Era para me ter separado algumas imagens, mas, enfim, eu esqueci de separar essas imagens. Eu tenho várias imagens que mostram isso aqui. Justamente esse tipo de interação desses fluidos, né? Então, diferentes fluidos, então você vai ter também diferentes interações. Voltando para a ação capilar, a água, por exemplo, quando você coloca na vidraria, ele vai tender a fazer esse menisco côncavo, na verdade. Se você perceber, a água ele vai aderir na parede. Isso também, por conta das paredes, né, é chamado, por exemplo, você pode encontrar na literatura como efeito de parede, né? Então, esses efeitos, eles são justamente por conta das forças. Nesse primeiro caso, da água, o que é que a gente tem? Que as forças de adesão são maiores do que as forças de coesão. O que significa que a interação das moléculas da água estão superando, né, as interações. Na verdade, as interações da água com o vidro superam as interações da água com a água. Aqui eu tenho a água com a água e eu tenho interações da água com o vidro. Então, nesse caso, como a água interagiu com o vidro, ele tende a grudar no vidro aqui. Já o mercúrio é o inverso. As forças de coesão que são maiores. Ou seja, o mercúrio ele está interagindo mais entre o mercúrio do que com as paredes da vidraria. Um outro caso que a gente pode citar aqui para esses tipos de efeito, de fenômeno, por exemplo, quando você passa aquela cera no carro, leva o carro para lavar e manda o pessoal passar aquela cera de carnaúba. Se você jogar um pouquinho de água assim, você vai ver que a água vai bater e não vai molhar o carro, ele vai escorregar. É típico aqueles impermeabilizantes, né, de sofá, de estofado. Você bate e aí ele não vai deixar mais a água interagir, então ele vai meio que repelir, né? Então, entre essas propriedades, tem essas propriedades também, que no caso, o nome dela é molhabilidade, que também estão ligados justamente com isso. Por exemplo, molhabilidade, que é reflexo justamente dessas forças de coesão e de adesão. Por exemplo, quando você pega, vamos dizer que o carro você lavou e não passou nenhum produto, e molhar ele, a superfície vai ficar toda molhada, né? Agora, quando você bate, por exemplo, um óleo, alguma substância que cria uma película que evite as interações da água com a superfície, né? Aí você vai ter isso aqui, ó. Vai formar mais ou menos isso aqui. Então, em um dos casos, você vai ter uma molhabilidade, né? Ou seja, as moléculas da água estão interagindo com as moléculas da superfície, então forças de adesão. E em outro caso, se você colocar esse impermeabilizante, colocar algum material que cria uma película protetora, então a água não vai mais querer interagir com a superfície. E o que é que vai acontecer? Ele vai tender a formar uma gota. E quanto maior for essa proteção que você aplicar, mais próximo da esfera o formato vai ficar, né? Professor, você falou aqui, tem da cera que passa no carro. Tem um produto que eu passei uma vez no vidro. E tipo assim, é nosso hidrofóbico, parece. Isso, é hidrofóbico. Aí tipo assim, passei no vidro, na chuva. Se você estiver na pista assim, uma média de 100, 110, você nem precisa ligar o limpador. Isso. Porque tipo assim, o atrito que o ar dá na água já limpa o vidro, praticamente. Isso. É justamente isso. Quando você adiciona esses produtos hidrofóbicos, né? O que é hidrofóbico? Ele tem fobia à água.
né? Hidrofóbico ele vem disso. Então, ele tende a reduzir a interação com a água. Então, quando você passou ali no vidro, seu vidro, ele tende a ficar cria como se fosse uma película hidrofóbica que ele não gosta da água, ele não vai interagir com a água. Então, justamente é isso que acontece aqui, ó. A gota de água cai nele e, por conta que ele não está interagindo como de costume, não vai ter essas forças de atração. Então, ele tende a deslizar e sair, entendeu? Agora, se você passar algum composto hidrofílico, que aí ele já tem afinidade com a água, aí ele vai fazer o efeito inverso. Na verdade, vai ficar como se fosse uma película de água na frente do vidro, entendeu? É justamente por conta dessas interações. Então, quando você passou lá aquele produto hidrofóbico, você reduziu essas forças de adesão, porque, ó o que eu estou falando em cada uma dessas situações aqui, ó. Não significa que não vai existir as forças de coesão aqui. Vai. Só que as forças de adesão vão se sobressair, vão ser maiores. Aqui, já no Mercúrio, é o contrário. As forças de coesão que vão sobressair, vão ser maiores do que as forças de adesão. Então, quando você aplica aquele produto hidrofóbico lá no vidro do seu carro, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir essa interação da água com o vidro do seu carro. E ele tende a aumentar, então, por si só, as interações de coesão, as forças de coesão, que é da água com a água mesmo. Por isso que vai formar, as gotas ficam no formato mais esférico possível. Ok? Então, coesão é a capacidade que uma substância tem de permanecer unida, resistir à separação, e a água tende a atrair e ser atraída por outras moléculas polares, por conta das ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, né? Essa atração entre as moléculas de água e outras moléculas polares é chamada de adesão. Então, se você tem interações da água com outras moléculas polares, adesão. Agora, se for da mesma, coesão. Mudança de fase. Vamos lá. Para qualquer estado da matéria, né, quanto maior a temperatura, ou seja, quanto mais temperatura a gente fornece, maior a energia cinética das moléculas desse líquido. Vamos lá. Por exemplo, se você tirar um cubo de gelo da geladeira e colocar lá em cima da mesa. O cubo de gelo, ele vai estar numa temperatura abaixo de 0 grau. Vamos colocar que esteja a 0 graus Celsius. Quando você tira aquele cubo de gelo e deixa na superfície a temperatura ambiente, o que é que está acontecendo? O ambiente está fornecendo energia para o cubo. Então, ele vai estar fornecendo energia para cá, para esse cubo de gelo. E quando esse cubo de gelo receber uma quantidade de energia, e essa energia vai ser passada para as moléculas, vai ocorrer a mudança de fase. No caso, quando o meu sólido passa a ser líquido. Ok? Se você continuar fornecendo, agora se você pegar aquela água que foi derretida e colocar no fogo, começar a aquecer, você vai observar, ou seja, você está fornecendo energia novamente para o líquido, ele vai mudar de fase e vai virar gás. Vocês podem observar que nos três casos, uma coisa é muito fácil de ver. O distanciamento das moléculas, né? Então, vocês observam que no sólido, as moléculas estão muito juntas. Já no líquido, essas moléculas começam a afastar um pouco. E no gás, essa distância é maior ainda. A única exceção para essa questão de distanciamento das moléculas de um composto para outro é a água. Não sei se vocês sabem, né?
Por conta justamente dessas ligações de hidrogênio, quando você congela a água, ou seja, você passa do estado líquido para o estado sólido, acontece na água um efeito onde ao invés da redução do volume, há uma expansão, ok? Então, por exemplo, se você colocar um copo, tem um copo de gelo aqui, um copo com água, e colocar gelo, o gelo ele vai boiar, justamente por conta dessa condição, onde as moléculas, no caso da água, elas, ao invés de se ajuntarem para diminuir o volume, ela aumenta. Então, por isso que o gelo boia, porque ele vai ter uma densidade menor do que a da água no estado líquido. Mas para as outras moléculas, o que vale é basicamente isso. Você fornece energia e essas moléculas começam a se distanciar mais uma das outras. E assim você consegue mudar do sólido para o líquido e do líquido para o vapor. Já o processo inverso, né? Você tem o vapor, você retira a energia, então aqui ó, eu estou retirando, enquanto aqui eu estou fornecendo energia, se eu pegar o gás e retirar essa energia, ele vai migrar para o estado físico líquido. De gás ele passa a ser líquido. E se eu retirar novamente energia do líquido, ele vira vapor. Basicamente o que é que acontece no estado, na mudança de estado é justamente isso. Ou você fornece energia e essa energia é passada para as moléculas, né? Ou você retira energia e essa energia das moléculas, por ser retirada, vocês vão ver que as moléculas começam a perder velocidade e tender a se aproximarem mais, ficarem mais juntas. Então, basicamente, essas três mudanças de fase que a gente tem, né? Que é o sólido, o líquido e o vapor, ou gasoso. Então, quando você está no estado sólido, você pode ir para o estado líquido ou direto para o estado gasoso. Existe alguma substância, por exemplo, a naftalina, né? Que é aquela que o pessoal colocava muito antigamente, né? No guarda-roupa, aquelas pedrinhas. Então, se você colocar naftalina, você não vai ver você coloca a naftalina molhado. Por quê? Porque ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Ele não passa pelo estado líquido. Agora, se você está do estado líquido e quer do sólido e quer passar para o estado líquido, isso aqui se chama fusão. Ou seja, você está fundindo seu sólido. Então, o cubo de gelo virou líquido. Qual foi o processo que ele passou? O processo de fusão. Agora o líquido, ele vira o sólido, congelamento ou solidificação. Ok? Líquido para gás. Por exemplo, você pegou sua água e começou a aquecer. Começou a aquecer e você vê que ela começa a vaporizar, né? Ou seja, você está mudando a sua água do estado líquido para o estado gasoso. Então, o nome desse processo é vaporização. Já o processo inverso, gasoso para líquido, né, é o condensação ou liquefação. É justamente um desses processos que a gente consegue obter aquela água pura, né? Água que nós utilizamos no laboratório. Sem ser água, porque tem dois tipos de água, né? Tem a água ultra pura e a água condensada. Você pode também pegar a água, o gasoso, o estado gasoso, e ir direto para o sólido, que é a deposição. Então, basicamente são esses três estados: sólido, líquido
e vapor. Agora, o que a gente estava estudando, pressão, temperatura, tem a ver com isso aqui? Justamente que, através da variação de pressão e temperatura, nós podemos fazer justamente essas mudanças de fase aqui. Ok? Então, a gente pode, por exemplo, lá no condensador para fazer água destilada, né? Você pega o vapor, ferve, aquece a água, pega o vapor de água, condensa e obtém só água, né? No congelamento, tá? A água você bota na geladeira, ela vira sólido. Aqui você está alterando a condição de temperatura. Mas além da temperatura, você também pode variar com outra variável, brincar com outra variável, que no caso seria a pressão. Pressão de vapor ou pressão de saturação. Vamos lá. Pressão de vapor é uma pressão que o fluido, que o líquido, no caso, exerce a uma dada temperatura. Então, toda vez que a gente fala de pressão de vapor, tem que estar atrelada a ela, né, uma certa temperatura. Por exemplo, a pressão de vapor da água a 1 atm, né, que é 1 atm, é 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, na verdade, a minha pressão de vapor da água é 1 atm. O que significa isso? Que a 1 atm, uma pressão atmosférica, a 100 graus Celsius, aqui está em milímetro de mercúrio, viu, pessoal? E 760 milímetros de Hg, ele equivale a 1 atm. Então, quando você está a 100 graus Celsius, você coloca a sua água para ferver, né? A 1 atm é a pressão de vapor. Essa pressão de vapor é a pressão onde ocorre, no caso, na verdade, se inicia a evaporação. Aqui nesse ponto, a taxa de evaporação é igual à taxa de condensação, ou seja, a quantidade de água que evapora é igual à quantidade de água que condensa. Então, isso aqui, claro, se você tiver um sistema fechado. Se eu tiver um sistema fechado, pegar aqui uma panela, colocar água e aquecer a 100 graus Celsius. O que é que vai acontecer? As moléculas de água daqui, ó, vão começar a desprender da fase líquida e tender a ir para a fase gasosa. E nessa pressão de vapor, ou quando você tiver atingido a saturação, se o sistema estiver fechado, o que vai acontecer? Que a água que vai evaporar vai ser a mesma que vai retornar. Isso num ambiente fechado. Viu? Se você pegar um copo, por exemplo, e colocar aquele papel filme em cima, você dá para ver isso. Começar a aquecer, você vai ver que a água vai começar a evaporar e vai começar a reduzir. Então, a partir desse ponto aqui também, que é a pressão de vapor, ocorre a mudança de fase. Então, a 100 graus Celsius até que é 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, você tem um composto líquido, né? Depois disso, depois dessa temperatura aqui, ele passa a ser vapor. A pressão de vapor também, por exemplo, nos serve para informar quão volátil é uma substância. Por exemplo, aqui tem 3 exemplos, ó, a água, o etanol e o éter. Então, se a gente observar aqui, ó, a mesma pressão atmosférica, a 1 atm, para o álcool, para o éter etílico, na verdade, eu preciso apenas de 34,6 graus Celsius. Já
para o etanol, eu necessito de 78,3. Para a água, eu necessito de 100 graus Celsius, dada uma mesma pressão, ou seja, um ATM. Então, a gente aqui consegue observar o quê? Que o álcool etílico, ele vai ter uma maior pressão de vapor comparada aos outros. Por isso que ele vai ser mais volátil. Para ficar mais simples, vamos pegar essa linha tracejada aqui, ó. Agora, ao invés de manter a pressão fixa, vamos manter a temperatura fixa. Por exemplo, a temperatura aqui, ó, 34,6. 34,6 graus Celsius. Se a gente for verificar a pressão desse aqui da água, imaginando essa linha tracejada aqui, pessoal. Ó, as três curvas cruzam essa linha aqui, né? A linha da água, que é essa linha azul, ela cruza aqui bem embaixo, tá vendo? Então, se você pegar a pressão de vapor da água a 34,6 graus Celsius, ela vai estar aqui, ó. Se a gente fazer uma extrapolação aqui, vai ser 100, 50, menos de 50 milímetros de Hg vai ser a pressão da água. Então, da água, aqui, ó, vamos extrapolar e colocar aqui, ó, aproximadamente 50 milímetros de Hg. Que não é 50, vai ser bem menos. Mas, enfim, vamos deixar esse valor. Já para o etanol, você observa aqui, ó, se a gente for rebater, né, que a pressão de vapor da água na mesma temperatura é menor do que a do etanol, que é menor do que a do álcool etílico. O que significa isso? Que a água tem uma baixa pressão de vapor comparado ao etanol e ao éter, né? Aqui, enquanto a água, vamos lá, sei lá, 50 milímetros de Hg, o do etanol está acima dele, então vamos botar próximo de 90 ou 100 milímetros de Hg. Já o éter etílico, ele precisa de uma pressão bem maior, aqui próxima a 760 milímetros de Hg. Então, quanto maior é a pressão de vapor a uma temperatura fixa, ok? Significa que o composto é mais volátil. Deu para entender essa questão de pressão de vapor, pessoal? Ficou muito confuso. Por exemplo, aqui, se a gente pegar a água e o etanol a 60 graus Celsius, aqui, ó. Traça essa linha. A gente tem que ver qual o momento que a curva da água toca a da temperatura, que é esse ponto aqui, ó. Seria justamente esse ponto. E do etanol aqui. Dá para observar que a pressão do etanol a uma mesma temperatura é maior do que a da água? Vocês conseguem observar isso? Pessoal? Opa. Dá para ver isso, que a pressão da água a uma mesma temperatura, ela é menor do que a do etanol? Tá? Tá. Pronto. Então, quanto maior a pressão de vapor, né? Se você tem dois fluidos ou mais, quanto maior for a pressão de vapor na mesma temperatura, observe que isso aqui ele varia com a temperatura. Então, se você pegar a mesma temperatura, quanto maior for a pressão de vapor, significa que o composto é mais volátil. Por que isso? Vamos lá. Se você, imagine o seguinte, você tem aqui um frasco com água. Quando ele tem baixa pressão, significa que a pressão que a atmosfera aqui tem que fazer exercendo o fluido para que essas moléculas se mantenham aqui, é menor do que, por exemplo, aqui, ó.
aqui a água e aqui o etanol. A pressão exercida aqui, para manter as moléculas juntas, sem que ela evapore, essa pressão tem que ser maior, entendeu? Por isso que compostos que têm a pressão de vapor maior, ou seja, você necessita de uma pressão maior para evitar a evaporação do fluido, entendeu? Da água é uma pressão de vapor baixa, ou seja, a pressão que exerce aqui, que o ar tem que fazer contra a água, tem que ser menor do que a do etanol, para que as moléculas não evaporem. Então, quanto maior a pressão que eu devo exercer para essas moléculas ficarem juntas, né? Então, mais volátil significa que ela é, ou seja, é mais fácil dela desprender e sair da fase líquida. Aqui um exemplo. Eu tenho aqui eu tirei de um artigozinho. Aqui ele mediu esses álcools, 2-pentanol, 3-hexanol e 4-octanol, a 70 graus Celsius. E aí ele encontrou as seguintes pressões, isso em milímetros de Hg. Ó, 131, 85 e 13,78. Qual desses é o mais volátil? Qual desses compostos é o mais volátil? Ó, eu tenho que observar na mesma temperatura. A temperatura tá na mesma, então vou olhar a pressão. Aqui é pressão em milímetros de mercúrio. Qual é o mais volátil? Então você tem que observar o que tem a maior pressão de vapor. Então, ó, esse aqui, ele tem uma maior pressão de vapor, 131. Ou seja, você precisa colocar uma pressão de 131,17 milímetros de Hg para que o composto permaneça no estado líquido. Já esse aqui, ó, precisa de 85,57. E esse outro, 13,78. Então, como esse tem uma baixa pressão de vapor, vou colocar assim. Aqui. Como esse tem uma alta pressão de vapor, uma pressão de vapor mais alta que os demais, ele vai ser o mais volátil. Então, já está na ordem. Mais volátil, o segundo e o terceiro, o último, menos volátil. Então, nas condições normais, o pentanol ele vai tender a evaporar mais rápido do que os outros compostos. É isso que significa. Então, por exemplo, vocês são de engenharia elétrica. Vocês acham que a pressão de vapor vai influenciar em alguma tomada de decisão para vocês, por exemplo, em alguma parte de elétrica? No caso de estar fazendo um serviço em posto de combustível ou então Também. mexendo com água. Isso, também. Em posto de combustível, eu sou engenheiro de petróleo, né? Então, o petróleo, a gente trabalha muito com esses modelos de gás ideal, toda essa parte de pressão, principalmente pressão de saturação, envolve muito. Agora, um exemplo ainda mais prático na parte de vocês, por exemplo, pode ser na parte de bombas, na parte de dimensionamento de bombas, porque a depender da pressão que você for exercer no fluido lá, porque quando você liga uma bomba, ele vai exercer uma certa pressão, né? Então, você pode ocasionar, né, a depender do fluido, uma mudança de fases. Ou seja, você tem um composto lá que está líquido e você reduzir a pressão demais. Se você reduzir a pressão demais, por exemplo, uma bomba está puxando um vácuo muito grande, então você pode fazer com que o composto, que antes você queira puxar líquido, ele mude durante
o bombeamento para o estado gasoso. Isso vai acarretar, por exemplo, cavitação, né? Os efeitos, a bomba bater seca, porque vai começar a formar bolsões de ar. Então, isso é um problema que pode ocasionar, por exemplo, quando vocês dimensionam bombas. Outro problema também, vinculado à parte de controle, mas à parte de automação, que são efeitos também de captação em válvulas de controle, né? Porque o que é uma válvula de controle? Você também vai restringir um fluido, né? A passagem de um fluido. Você pode restringir muito ou pouco, ou 100% ou zero. Você pode fazer uma restrição do fluido, né? E quando você vai fazer essa restrição do fluido, o que acontece? Você vai ter uma entrada, o fluido vai... Vou tentar desenhar aqui. Aqui tem uma válvula de controle. E aí você está restringindo o fluido. O fluido está entrando aqui com a pressão baixa, por exemplo. Uma pressão baixa. E aí você restringe a saída bem menor. Então, o que é que vai acontecer? Você vai aumentar a pressão de saída aqui, né? Ou vice-versa. Você pode ter uma pressão maior aqui, dependendo da abertura ou fechamento da válvula, você pode ter uma mudança dessa pressão. Sendo que de um lado você pode ter uma pressão alta e do outro lado você pode ter uma pressão baixa. Então, quando você muda a pressão do fluido, por exemplo, aqui está o fluido com a pressão, ele vem no estado. Lembrando que a pressão de vapor é o quê? A pressão que ele, se você reduzir essa pressão aqui, por exemplo, ele vai do estado líquido para o estado vapor. Por exemplo, ele está entrando aqui, ó, 13,78 milímetros de Hg. Se ele diminuir essa pressão, então ele pode, se for o inverso desse exemplo aqui, ele está entrando com alta pressão e você está saindo com a pressão inferior, você está reduzindo, ele está a 70 graus Celsius, e aí 13,78 milímetros de Hg, e ele tomou uma queda na pressão aqui, o que vai acontecer nessa válvula aqui é a geração de gás. E aí você vai ter interferência também na abertura e fechamento de válvula, e aí vai ocasionar uma série de problemas, até mesmo o danificamento da válvula. Você pode danificar a válvula por conta dessa queda de pressão aqui. Entendeu? Então, quando chegar em termodinâmica, vocês vão aprofundar mais nesses cálculos. Sim, em geral, por exemplo, essa pressão de vapor, eu já dei os valores. Em geral, esses valores são tabelados. Mas também podem ser calculados, viu, pessoal? Tem equações para calcular essas pressões de vapor. Aí, cada composto vai ter uns coeficientes específicos que aí entra no cálculo. Lembrando só que essa pressão ela é ligada diretamente à temperatura. Então, uma das variáveis que entra no cálculo da pressão de vapor é a temperatura. Mas, em geral, para a maioria dos compostos, já tem esses valores tabelados para diferentes temperaturas. Viu? Então, aí, se você for trabalhar na projeção, no dimensionamento de válvulas, aí vocês vão pegar tabelas já com esses dados, ou se não tiver, por exemplo, você pode trabalhar com uma temperatura diferente, 75 graus Celsius, aí não tiver tabelado, aí você pode calcular com alguns coeficientes que são específicos de cada substância. E esses coeficientes já estão tabelados também. Ao menos de grande parte dos compostos conhecidos, né? Porque sempre surge novos compostos. Outra coisa também importante nessa parte de gases é a parte, na verdade, de gases, líquidos, em geral, é sempre a parte de forças das interações, né?
Então, aqui essa parte eu vou chamar, eu acho que já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente. Então, que ele fala como é que se comporta a energia, né, com a distância das moléculas. Então, aqui, ó, você precisa ter claro que à medida que as moléculas se aproximam, ocorre uma força atrativa. Então, quando as moléculas estão se aproximando, eu vou ter forças atrativas. E essa força atrativa, ela vai levar justamente isso aqui, ó, a uma diminuição da energia do sistema. Então, quando você duas moléculas elas começam a se aproximar, você vai observar um efeito de diminuição de energia, né? Que é, na natureza, tudo busca a estabilidade, tudo busca ficar estável. Então, por conta disso, ela tende a se aproximar buscando a sua estabilidade. Porém, quando essa distância se torna muito curta e pequena, passa a ocorrer forças de repulsão, que levam ao aumento de energia potencial. Então, o que a gente vê aqui justamente é isso. Que quando justamente isso aqui de colocar personalizados, isso aqui, essa questão aqui também vai depender do tipo de elemento que você está trabalhando. Então, você pode ter maior perca de energia, menor. Isso também vai depender do diâmetro do átomo, de tudo. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte, você tem duas moléculas. Quando essas moléculas começam a se aproximar, pelo gráfico, essa linha vermelha, o que é que vai... Vamos traçar essa linha aqui como zero. Então, ela está muito distante, a energia é desprezível, né? Você tem duas moléculas bem distantes, uma não está enxergando a outra, então você não tem energia. Agora, quando você vai se aproximando, uma molécula se aproxima da outra, essa energia potencial, ó, diminui. Ela está diminuindo. Diminui até o seu ponto de mínimo, que é a mínima energia que eles vão ter. Só que quando eles se aproximam demais, se eu colocar as forças aqui, ó, a força atrativa, ele tem, por isso que eles se aproximam, eles têm forças atrativas e forças repulsivas, e essas forças atrativas ficam dominando o sistema. Conforme eu vou me aproximando demais, eu começo a ter um efeito contrário, que é justamente as forças de repulsão. As forças atrativas ainda existem, só que as forças repulsivas vão ser muito maiores do que as forças atrativas. Então, eu ver a força total. Quanto mais ela se aproxima, maior vai ser a repulsão. Então, basicamente, vai acontecer isso. As moléculas vão tender a ficar indo, se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. Então, basicamente, essa é a parte das interações para a gente acabar mais com essa parte de interações. Vamos lá. Alguém lembra do diagrama de fases? Isso, o diagrama de fases, né, para uma substância pura. Porque para misturas, aí já muda um pouquinho. Aí já não é mais o diagrama de fases. Aí quando você tem uma série de misturas, aí você tem um diagrama, um envelope de fases. Mas aqui, para um composto puro, por exemplo, a água, a gente tem basicamente essa curva aqui, ó. Aqui, para cá e para cá. Então, vou falar só um pouquinho desses pontos aí. Primeiro, o que é o diagrama de fases, né? Na verdade, o diagrama de fases ele vai mostrar o comportamento das fases de um composto, pressão versus temperatura. Como é que ele se comporta em condições de pressão e temperatura. Por exemplo, a água, né? A água a um atm, um atm de pressão e a temperatura
de ambiente, ele vai se encontrar mais ou menos aqui, nesse meio, nessa faixa. Que essa faixa é justamente o estado líquido, ok? Então, você vê que tem uma faixa bem grande aqui, ó, para a água ficar líquida, tanto de pressão quanto de temperatura. Então, se você pegar esse ponto aqui, ele vai estar menos de 1 atm daqui a 20 graus Celsius. Então, ele vai estar líquido. Agora, se você pega esse outro ponto aqui, a água vai estar no estado físico vapor. Se ela se encontrar desse outro lado aqui da curva, vai estar no estado físico sólido. Então, esse diagrama ele representa como é que eu mudo de fase, do sólido para o líquido para o vapor e quais são as condições de pressão e temperatura. Ok. Aqui, por exemplo, eu tenho o ponto A. Eu tenho essa linha aqui, C até A, D até A e B até A. O que é que acontece de B até A? Só, a Julia Oi. tá pedindo pra colocar de novo. Oi. A Julia tá pedindo pra colocar ela de volta. Porque caiu. Ah, falar aqui de volta? Fala, beleza. Não, pra colocar a Julia de volta. Ela caiu. Aqui? Sim. Pronto. Nessa parte aqui, Não, pra colocar Júlia de volta. Julia, ela não. Eu consegui liberar o acesso. Ela. Deixa eu falar com ela aqui. Ela não tá conseguindo entrar? Não. Deixa eu falar com ela aqui. Química. Ela conseguiu. Por que que eu deixei liberado já o sistema? Eu consegui deixar liberado para não precisar ficar. Você. Ela disse que tá com problema na internet. Tente fechar. Tente fechar o Chrome. Ela tá tentando aqui entrar novamente.
Eu acho que ela não tá conseguindo por causa da internet. Ah, conseguiu. Aí. Pronto. Então vou voltar aqui para essa parte do diagrama de fase. Viu? Começar no. Ficar com alguma dúvida, pessoal, pode falar, viu? Ó, diagrama de fases. Vou apagar aqui. Aqui. Pronto. O que é o diagrama de fase? É um gráfico, né? Pressão por temperatura. Pressão por temperatura. Onde ele vai informar as condições de pressão e temperatura de um tal composto puro e as condições onde ele vai estar sólido, líquido ou vapor. Então aqui, ó, temos a curva BA, ok? De B até A, essa curvinha aqui. A curva de A até C, de A até D. Então, o que é que significa aqui? Se eu tiver nesse ponto e vim para esse outro, significa que eu mudei do estado sólido para o estado líquido, ok? Então, se eu estou desse lado para esse lado e vou para esse lado, estou no estado líquido e vou para aqui para o estado vapor, eu mudei do meu estado líquido para o meu estado vapor. E no ponto, justamente no ponto A, é o chamado ponto triplo. O que significa esse ponto triplo? Se é o ponto onde coexistem todas as três fases. Então, se você quer colocar aqui, ó, uma pressão de 0,06 atm e 0,01 graus Celsius, ok? Você vai chegar no ponto triplo. Então, você vai encontrar água no estado sólido, líquido e vapor. Isso é o que significa o meu ponto triplo. Então, se você está em A, nesse ponto A, você está no estado sólido. Se você vem para B, aqui é justamente a mudança de sólido líquido. Ok? Então, no ponto C, eu já tenho líquido e vapor. Então, essa curvinha aqui, ó, é justamente a nossa curva também lá de pressão de saturação. Ok? Então, é o momento onde eu passo do estado líquido para o estado vapor, ou curva de bolha. Então, aqui é onde eu faço a fusão daqui para cá e a ebulição daqui para cá e vou condensar e solidificar. Ok? Para estado sólido, para o estado líquido, o vapor, por exemplo, você pode passar também. Se você tiver a água aqui, ó, a água desse lado é sólido. Se você, por exemplo, está aqui, a temperatura ambiente vai estar mais ou menos aqui, 30 graus Celsius. O que é que você tem que fazer para deixar sólido? Você tem que reduzir a temperatura até aqui 0 graus Celsius. Se você reduzir, manter a água congelada, por exemplo, a 0 graus Celsius, e começar a reduzir a pressão, você vai chegar justamente essa curva, onde vai coexistir o sólido e o vapor. Se você reduz a pressão demais, ou seja, faz um vácuo muito grande, vai acontecer justamente a mudança de fase de sólido para líquido. Então, se você, mesmo a uma temperatura aqui baixa, ó, 0 graus Celsius, se você reduzir a pressão demais, o que é que vai acontecer? O que era gelo, ele vai se tornar vapor. Então, você pegar um frasco fechado e colocar os cubos de gelo
e manter a temperatura desse frasco aqui a 0 graus Celsius, só que aí você bota uma mangueirinha e bota uma bomba para baixar a pressão. A pressão vai baixando, baixando, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que o seu gelo ele vai virar vapor, sem formar líquido. Ele vai passar diretamente do estado sólido para o estado líquido. Então, esse diagrama de fase, ele informa justamente as condições onde o seu composto está. Por exemplo, se você pegar a água, se você colocar uma pressão de 0,5 atm a 50 graus Celsius, qual é o estado da água? Aí, por exemplo, aqui, metade 0,5 atm vai estar... O que é escala logarítmica? Pegar assim. Então, aí você pode traçar, identificar o ponto e achar dentro do gráfico qual a condição, se ele é sólido, líquido ou vapor. Aqui tem um outro ponto interessante, que é o ponto D, que é o ponto crítico, ok? O que significa esse ponto crítico? Aqui, ó, 218 atm e 374 graus Celsius. Se você fazer isso com a água, ou seja, submeter a água a 218 atm de pressão e aquecer ela a 374 graus Celsius, você vai estar justamente em cima desse ponto, que é o ponto crítico da água. A partir desse ponto aqui, aí teria outro gráfico mais ou menos assim, que aí a água mudaria para um outro estado físico, que aí seria o supercrítico. Que aí é papos para outra disciplina. Mas basicamente o supercrítico é um estado onde o composto ele tem propriedades de líquido e vapor parecidas, como se fosse um misto. Ok? Então, basicamente é isso. O diagrama de fases ele vai mostrar as condições do estado da matéria, sólido, líquido e vapor. Então, por exemplo, se eu colocar esse ponto T aqui, significa que a água está no estado vapor. Se eu colocar esse X, significa que para essas condições de pressão e temperatura, ele vai estar líquido. Se eu colocar esse Y aqui, um ponto Y aqui, significa que a água vai estar no estado físico sólido. Lembrando que isso aqui só é válido para compostos puros, viu? Aí aqui são alguns exercícios a respeito dessas aulas, dessa aula de hoje e da anterior, porque na próxima aula eu vou responder queria que vocês respondessem essas questões, são 7, eu acho. 6, 7, isso. São 7 questões. Essas questões eu vou passar aqui. Tem questões de teoria. Da teoria de interações intermoleculares, dessas variáveis de estado, volume, pressão e mols. E aí, aqui também de teoria e 3 de cálculo, que é com base no que a gente estudou. Aí eu vou pedir que vocês tentem fazer essas questões, lembrando que aqui é tudo gás ideal, então PV igual a nRT, né? Só cuidado com as unidades, porque lembrando lá que o meu R ele vai depender da pressão e do volume, da unidade de pressão e volume. Da unidade. Então, tentem responder essas questões aqui e entregue até a próxima semana. Se vocês tiverem dúvida em qualquer questão, pode falar comigo no WhatsApp quando vocês estiverem respondendo, que quanto mais cedo possível eu puder, eu gravo um videozinho no WhatsApp mostrando como é que resolve, beleza?
Então, esses exercícios é para fixação desse conteúdo. Tanto a parte de teoria, que a gente viu muita teoria, acho que mais teoria do que cálculo. Cálculo eu respondi uma questão, 2 questões, acho. Aula passada, tá nos slides também, respondida, tá no vídeo. E essas 3 questões também de cálculo, envolvendo justamente isso. O gás ideal, o modelo do gás ideal. Só levantar uma ressalva aqui, para vocês ficarem atentos em volume molar, porque que ele dá justamente essa unidade, volume molar. E o volume molar é um volume dividido pelo número de mols, né? Você tem um volume dividido pelo número de mols. Um volume dividido pelo número de mols. Que é justamente o que a gente vem trabalhando. Mas é só isso mesmo, pessoal. Para hoje. Próxima aula a gente já começa a ver um pouco dos sólidos, que aí já entra já diretamente, eu acho que na parte de materiais mesmo, dos tipos de materiais, qual os tipos de estruturas que esses materiais formam, que aí já é o estudo de sólidos propriamente mesmo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Ok? Cá. Tá tranquilo, professor. Certo, comandante. Aí eu vou passar essa lista, vou botar lá no grupo. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, que aí eu vou tentar solucionar, fazer aqueles vídeos que quem me procurou, eu mandei uns vídeos no WhatsApp fazendo, tentando responder, né? Aí qualquer coisa, só falar comigo. Beleza? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.